Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos lá. Sou o professor Sérgio Lira e hoje nós iremos dar uma olhada no capítulo 5, módulos 49 e 50, tá bom? No capítulo anterior, nós falamos de triângulos semelhantes. Dando continuidade nessa linha de pensamento, nós iremos dar uma olhada agora no teorema fundamental da semelhança, tudo bem? Ainda estamos falando de triângulos semelhantes, tá? Bom, como eu sempre gosto, né, de iniciar a nossa aula, dizendo para vocês os nossos objetivos específicos, ok? Então, nessa aula, os objetivos específicos são trabalhar situações, problemas que envolvam triângulos semelhantes. Só que agora a gente vai lançar mão de uma ferramenta importantíssima, que é o teorema fundamental da semelhança. Vocês vão logo perceber de maneira bem tranquila, tá bom? Porque vai fazer uso de assuntos lá do oitavo ano. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse assunto na aula anterior eu já dei uma pincelada. Nós utilizamos naquela questão, né, de concurso que eu resolvi com vocês, aquela questão de escola especialista da aeronáutica. Lembra? A gente resolveu na questão anterior, né, na videoaula anterior. Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Por gentileza, vocês podem acompanhar pelo material, tá bom? Que dessa vez não tem PowerPoint. Eu vou colocar o próprio livro didático para vocês. Vamos lá? Então tá, deixa eu compartilhar com vocês aqui meu material. Bom, tá lá compartilhado então, pessoal. Bom, teorema fundamental da semelhança, triângulos semelhantes. Bom, o importante é vocês darem uma olhada na seguinte informação que traz. Fala assim: se traçarmos um segmento interno paralelo a qualquer um dos lados de um triângulo e ficar determinado um outro triângulo, este será semelhante ao primeiro. Então, pessoal, o que ele está dizendo aqui? Que se a gente tem um triângulo qualquer e traça uma reta paralela a qualquer um dos lados e determinar um triângulo, né, esse novo triângulo será semelhante, certo? Ao triângulo original. Então vamos ver como é que isso fica na prática. Olha lá, temos inicialmente um triângulo ABC. E aí, a gente vai traçar uma reta paralela, MN, paralela à base BC. Foi? Note que você tem na parte superior um triângulo AMN e antes você tinha um triângulo grande, o triângulo ABC. Certo? E o que diz o teorema que a gente acabou de ler? Diz que esses dois triângulos, o pequeno AMN e o grandão ABC, são triângulos semelhantes. Lembra da aula passada que eu expliquei para vocês os símbolos matemáticos? Olha o símbolo matemático aparecendo ali embaixo. Dessa forma, temos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AMN. Foi? Bom, mas por que é semelhante? Vamos lembrar de retas paralelas cortadas por uma transversal. E aí você vai perceber que esse ângulo C aqui, ó, que eu estou aqui com a setinha, ele tem a mesma medida, né, do M, N, de navio. E do outro lado, você tem o ângulo B. Ele vai ter a mesma medida do ângulo M, ok? Foi, pessoal? Esses ângulos, para quem não lembra o nome,
eles são chamados de ângulos correspondentes. Tá? O C é correspondente ao N, por isso tem a mesma medida, e o B é correspondente ao M, por isso tem a mesma medida. Nós já tínhamos usado essa técnica naquela questão de concurso anterior. Lembra? Quem não lembra é só voltar e ver o vídeo anterior a esse. Tá bom? Olha lá. Olha como é que vai ficar então se eu tiver um triângulo posicionado, né, de uma outra maneira. Note que agora nós traçamos uma reta paralela ao lado AB de bola, e não a base BC, e sim ao lado AB. Então você tem esse lado AB aqui valendo 9, e aí você traçou o segmento ED paralelo à base, ao lado, desculpa, AB, que valia 9. E aí você tem a relação, ó, 9 e 6. Esses lados são paralelos. Para visualizar melhor os dois triângulos semelhantes, a gente vai usar aquela sugestão que eu dei na aula passada, né? Sempre que você estiver trabalhando com triângulos semelhantes, o ideal é que você desmembre a figura. Essa é a principal dica que eu deixo para vocês. Desmembre a figura, tá bom? Então, pessoal, não pode esquecer dessa informação, tá legal? Por gentileza, triângulos semelhantes, você precisa separar as figuras, desmembrar as figuras. Daí você enxerga melhor a relação de semelhança, tá bom? Então vamos ver como é que vai ficar nessa questão? Olha lá, vou colocar aqui para a gente dar uma olhada. Aqui, ó. Desmembrando a figura, olha como é que ela vai ficar, pessoal. Olha lá, ó. Perceberam? Então tá lá, figura desmembrada, olha como é que ela fica. 9 e 6, olha lá, o AB vale 9 e o ED vale 6. O AC vale Y mais 8 e o EC só vale 8. Lembra que o pedacinho valia Y e o outro valia 8? Quando a gente desmembra, a gente tem que o lado AC vai valer a soma dos dois pedacinhos, que é Y mais 8, tá? Bom, e a base? A base também vai sofrer a mesma situação. Eu vou precisar somar os dois pedacinhos. Um valia X e o outro valia 4. Então, o pedaço inteiro vai valer quanto? X mais 4. Tá legal? Então tá aí, pessoal. Agora presta atenção. Presta atenção. Opa, muito rápido. Deixa eu voltar um pouquinho. Opa, agora foi. Então, olha só. Aqui, a gente precisa entender como a gente vai montar a relação para encontrar os valores de x e y, tá? Olha lá. De acordo com a semelhança de triângulos, temos... Então, essa informação aqui a gente já trabalhou no vídeo anterior. A gente só está o quê? Trabalhando de maneira específica quando a gente traça um segmento paralelo, tá bom? Então, vamos lá. Para calcular x, a gente vai pegar a base x mais 4 e vai relacionar com a base do pequeno, que é x. Depois, a gente vai relacionar o lado AB do grandão, que vale 9, com o lado ED do pequeno, que vale 6. Daí nós teremos a relação de semelhança. Beleza? E aí, bom, daí em diante você já sabe, né? Basta fazer contas. Você pode simplificar o 9 e o 6 e depois multiplicar cruzado, ou você já pode multiplicar cruzado direto. Só precisa tomar cuidado quando você estiver multiplicando 6, tem que aplicar uma propriedade que a gente chama de distributiva, né? 6 que multiplica x mais 4, tá bom? Só toma cuidado. Então vai ficar 6x mais 24. E aí passa o 6x para o outro lado. Vai ficar 9 menos 6x, que vai dar 3x.
E aí você vai dividir no final 24 por 3 e vai achar x igual a 8. Beleza? Já para o cálculo do y, o raciocínio é idêntico. Porém, a gente vai pegar um outro lado do triângulo para analisar. Então, agora eu vou trabalhar com o lado AC e com o lado AB. Né? Então, olha lá. O AC, que é y mais 8, está para EC, que é o lado correspondente, que vale 8. E o lado AB de bola, que vale 9, né, vai estar relacionado com ED de dado, que vale 6. E daí em diante, mesmo procedimento que a gente já está acostumado. Multiplica cruzado, vai encontrar 6y mais 48, 9 vezes 8, 72. Passa o 48 para o outro lado, né, para o segundo membro, vai dar 24. E aí pega o 24 e divide por 6. E aí você vai encontrar y igual a 4. Então as medidas são x igual a 8 e y igual a 4. Beleza, pessoal? Então, ó, tá lá. Portanto, x igual a 8 e y igual a 4. Foi? Falei com vocês que ia ser curtinho essa aula. Tá bom? Então, ó, não esqueçam de tirar dúvida com a gente nos nossos canais de comunicação. E aguardo vocês em nossa próxima aula. Grande abraço, gente. Obrigado aí pela participação de todos. Foi? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima.